Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Eu vou fazer uma inversão de pauta, senhores e senhora deputada. Vou iniciar pela votação dos pedidos de informação. Pedidos de informação. Pedido de informação 414. Autoria, deputado Marcos da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do envio de recursos para o município de Tubarão, devido às fortes chuvas que atingiram o referido município no ano de 2022. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 415, autoria deputado Marcos da Rosa, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca dos procedimentos oferecidos nos hospitais estaduais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Nós temos uma moção extra-pauta de autoria da deputada Paulinha, que manifesta aplauso ao primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Luan Leon Churum, pelos relevantes serviços prestados ao município de Bombinhas. Consulto os senhores líderes se podemos fazer a votação extra-pauta. Com o aval do líder de governo, deputado Ivan Natos, nós vamos votar extra-pauta, então. Em discussão. Moção de autoria da deputada Paulinha, que manifesta aplausos ao primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Luan Leon Schrum, pelos relevantes serviços prestados ao município de Bombinhas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1414, autoria do deputado Volney Weber, apelando ao ministro da Justiça e Segurança Pública pela manutenção da Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1415, autor deputado Mauro de Nadal, manifestando aplausos a diversos policiais militares e civis pela operação conjunta no município de Cunhaporã para o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de 4 indivíduos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Nós temos mais um projeto extra-pauta. Consulto os senhores líderes se podemos fazer a discussão e votação no dia de hoje. Projeto de Lei 242/2023, de autoria do deputado Gerry Consoli, dispõe sobre o auxílio entre municípios do Estado de Santa Catarina afetados por catástrofes naturais. Consulto os senhores líderes se alguém tem objeção sobre a apreciação dessa matéria no dia de hoje. Não havendo, esta presidência coloca em discussão e votação em turno único projeto de lei número 242/2023, autoria do deputado Gerry Consoli, dispõe sobre auxílio entre municípios do Estado de Santa Catarina afetados por catástrofes naturais, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Volney Weber, e Comissão de Assuntos Municipais, relatoria deputado Thiago Zilli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, questão de ordem. Apenas questão de ordem, deputado. Para registrar a presença aqui em plenário, nos acompanhando aqui nas galerias, da prefeita em exercício de Bocaina do Sul, Alice Pessoa, que nos honra com sua presença aqui nessa tarde. Seja bem-vinda, prefeita. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 20/2023, autoria Ministério Público, cria e extingue promotorias de justiça, eleva a entrância de promotoria de justiça, cria cargos de procurador de justiça, assessores de gabinete, assessores jurídicos, assistentes de procuradoria de justiça, assistentes de promotoria de justiça e altera a estrutura de apoio técnico e administrativo definida na Lei Complementar número 736
de 15 de janeiro de 2019, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats. Em discussão. Para discutir com a palavra, deputado Gessé Lopes. Deputado, presidente, só para deixar registrado meu voto contrário, por coerência de atuação. Despesa de 12 milhões ao ano previsto para 2025. Como eu voto contra essas coisas, só deixando registrado meu voto contrário. Não havendo mais quem queira discutir, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, aprova a matéria. Quem vota não, rejeita. Consulto os senhores deputados se todos exerceram seu direito de voto. Encerrada a votação, colho o resultado: 24 votos sim, 3 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 48 de 2020, autoria deputado Márcio Machado. Altera a Lei 17.077 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios disponem em local único, específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose, para tornar obrigatório que restaurantes, bares, lanchonetes e similares informem em seus cardápios, à la carte ou no buffet, seus alimentos são destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com tolerância à lactose, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campanholo, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relatoria deputado Luiz Fernando Vampiro, Comissão de Saúde, relatoria deputado Neudi Sareta. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Presidente, eu quero pedir a vênia de Vossa Senhoria para retirar de pauta. Atendendo o requerimento do autor da matéria, deputado Márcio Machado, essa presença retira de pauta o PL 48 de 2020. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 96/2023, autor deputado Sargento Lima, declara de utilidade pública o Instituto Desportivo Fernandinho 6. IDF 6 de Joinville altera o anexo único da Lei nº 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, relatora deputada Ana Campanholo, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Fernando Krelin, que em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 148/2023, autoria deputado Júlio Garcia. Declara de utilidade pública o Instituto Gerações da Chico, IGC, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Pepe Colasso, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Mário Mota. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 203/2023, autoria deputado Lucas Neves. Altera o anexo 1º da Lei 16.720 de 2015,
que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina para denominar Aeroporto Regional da Serra Catarinense o Aeroporto Ricardo Cel Wagner, no município de Correia Pinto. Presidente, só questão de ordem, foi apresentado um substitutivo global no projeto. Haja visto, nós tivemos uma audiência pública ontem lá em Correia Pinto e está retirando o nome do Aeroporto Regional de Correia Pinto para Aeroporto Regional da Serra Catarinense / Correia Pinto. E aí foi trabalhado, o deputado Lucas Neves apresentou um substitutivo ao meio-dia. Em plenário. A matéria retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 271/2023, autor deputado Mauro de Nadal. Altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação de Proteção Animal de Canoinhas, Grupo Resgate, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relatoria, deputado Repórter Sérgio Guimarães. Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relatoria deputado Lucas Neves, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h21. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Votação da redação final do projeto de lei 242/2023, autoria, deputado Gerry Consoli, dispõe sobre o auxílio entre municípios no Estado de Santa Catarina afetados por catástrofes naturais. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 20/2023, autoria Ministério Público. Cria e extingue promotorias de justiça, eleva a entrância de promotorias de justiça, cria cargos de procurador de justiça, assessores de gabinete, assessores jurídicos, assistentes de procuradoria de justiça, assistentes de promotoria de justiça e altera a estrutura de apoio técnico e administrativo definida na Lei Complementar número 736, de 15 de janeiro de 2019, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, aprova o PLC. Quem vota não, rejeita. Consulto, senhores deputados, se todos exercerem seu direito de voto.
Encerrada a votação, colho o resultado. Vossa Excelência quer retificar o voto, deputado Pedrão? 26 votos sim, 3 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado em segundo turno. Votação da redação final do projeto de lei 96/2023, autoria do deputado Sargento Lima. Declara de utilidade pública o Instituto Desportivo Fernandinho 6 e DF6 de Joinville e altera o anexo único da Lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 148/2023, autoria do deputado Júlio Garcia. Declara de utilidade pública o Instituto Gerações da Chico e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 271/2023, autoria do deputado Mauro de Nadal. Altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual, Associação de Proteção Animal de Canoinhas, Grupo Resgates. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de número 1043, 1044 e 1046 a 1048. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, quero, à tarde de hoje, trazer presente algumas reflexões que giram em torno dos últimos acontecimentos no estado de Santa Catarina e outros estados, mas vou me ater essencialmente no nosso estado. Realçar inicialmente que a Defesa Civil de Santa Catarina, já no mês de agosto, ela alertou para a possibilidade de termos temporada de ciclones. A Universidade Federal, da mesma forma, também tem publicado, no final do ano passado, mostra que a maior parte do território brasileiro ou está secando ou está sofrendo com cheias. E aqui nós temos 2 eventos climáticos, 2 crises, porque é isso que elas provocam na sociedade, extremos, com impactos ambientais e sociais drásticos para o planeta e para todos os que vivem neste planeta. Santa Catarina, o fenômeno é oposto, porque nós vivemos esta contradição, vivemos esta realidade, aonde nós temos no nosso estado mais cheias, com dados que nós acompanhamos e vimos, e que ao mesmo tempo também estes dados nos levam a pensar
que o tempo ele tem sido reduzido para os acontecimentos. Quando nós tínhamos lá atrás, em média, a cada 100 anos, vivermos um contexto, uma situação dessa, hoje ele acontece a cada 70 anos. Portanto, as coisas estão acontecendo mais rapidamente em todo o território catarinense, de uma forma mais repentina. E ela está se tornando cada vez mais constante também. E o estudo, ele conclui que a menor quantidade de água disponível na seca, também ela está relacionada ao uso da água, ao consumo da água. Fator que chamou a atenção dos pesquisadores na região sudeste do nosso país. É claro, porque conforme o desenvolvimento, o crescimento, seja ele humano ou animal, ele tem um consumo maior de água. E esse também se torna uma questão que agrava a situação de estiagens. E nós vivemos duas situações que elas têm que estar presentes. Momentos de estiagem, e isso nós percebemos nos últimos 20 anos em Santa Catarina, de períodos de estiagem, às vezes mais prorrogado, às vezes menos, e momentos de precipitação, de chuva com maior intensidade, e que se repete mais vezes, mesmo durante o ano, como é o caso de 2023. Então nós vivemos com esta realidade, com este contexto e essa situação toda. Além das vidas de famílias que são totalmente destroçadas com este contexto e essa situação, nós nos confrontamos com muitas famílias desabrigadas, quando às vezes mortes, sem a gente contar aqui o prejuízo econômico de pessoas, de famílias, da sociedade como um todo, porque todos perdem com isso também. Nós tivemos alguns picos de até 210 milímetros de chuva. Isso é muita chuva para o mesmo instante, para o mesmo momento. E eu quero dizer que, a partir do Fórum da Preservação do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais, que nós iniciamos esse trabalho aqui nesta Assembleia em 2004. São basicamente 20 anos que nós viemos junto com pesquisadores, com cientistas, debatendo, discutindo e apresentando ações para que os nossos executivos, a quem compete a função, possam criar programa, políticas e ações para o enfrentamento dessa situação. Algumas delas
foram emplacadas, tiveram repercussão, acatação por parte dos nossos executivos. Mas muitas delas não. Uma que eu julgo importante porque, além do cuidado com a água, a qualidade da água, a preservação da água, nós ainda conscientizamos as pessoas do cuidado que tem que se ter com a questão que envolve os recursos hídricos. Foi a lei de 2015, quando, através dela, demarcamos do Rio Grande do Sul ao Paraná toda a linha em que aflora o aquífero Guarani. Ou seja, aonde o aquífero Guarani sofre a sua recarga, aonde as águas começam a penetrar no aquífero Guarani. Uma atividade muito importante, fundamental, que ela vai desde a divisa com o Paraná até o Rio Grande do Sul. E isso, ao andar nessa região toda, nós encontramos placas que fazem a menção desta lei, deste indicativo. E ali, claro, se leva à conscientização das pessoas. Um outro projeto que nós nos inspiramos na Espanha e no Portugal, e em Portugal, tem sido o projeto Rios, que aqui também foi todo um debate, logo no início, em 2005, 2006, que a campanha da fraternidade, ela trouxe essa temática toda. E nós iniciamos um trabalho, junto com muitas lideranças, o cuidado que tem que se ter com a questão dos rios. E criamos o Dia do Rio, dia 24 de novembro. Para quê? Para que todos nós possamos cuidar dos rios. O assoreamento, as matas ciliares, para... Por favor, mais um minuto para o deputado Pedro concluir. Obrigado, presidente. Só apenas para concluir, que este projeto de lei, através do cuidado que nós temos que ter com a questão dos rios, é exatamente o cuidado que nós temos que ter com a vida, porque através deste cuidado, do desassoreamento e da mata ciliar, eu não tenho dúvida nenhuma que nós amenizaríamos em muito as cheias no nosso estado de Santa Catarina. Essas são algumas, eu precisaria aqui de 2 horas poder aqui colocar várias ações que foram encaminhadas, algumas os governos acataram e outras nós vamos ainda continuar nesse debate, nessa discussão, pela importância que ela simboliza. Senhor presidente. Pois não, deputado Ivan? Eu guardava o término da manifestação, deputado Padre Pedro, para não perder nenhuma das observações que faz o Padre Pedro, mas eu sou testemunha desde quando cheguei aqui no Parlamento, queria falar isso para Vossa Excelência, para os demais deputados. Nos últimos 6 anos, eu acompanho a luta do deputado Padre Pedro em defesa da água, em defesa da manutenção desse instrumento primordial para a vida. O deputado Padre Pedro tem essa coisa de lutar pelas pequenas coisas, pela abelha, pela água, pela natureza, pela continuidade das espécies. E isso é muito, mas muito, muito bonito, muito interessante. Eu quero aproveitar a oportunidade de passar pela liderança do governo para parabenizar a Vossa Excelência pela luta, pela dedicação e pelo compromisso. Vossa Excelência tem uma pauta muito, mas muito importante para a continuidade da vida humana aqui no planeta. Eu registro aqui meus parabéns. Muito obrigado. Obrigada, deputado Ivan Nats. Justa e meritória homenagem ao deputado Padre Pedro. Boa tarde a todos, a todas. Inscrito agora para uso da tribuna em explicações pessoais, o deputado Márcio Machado. Está aí o Márcio. Por até 10 minutos, meu amigo.
Quero aqui cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Paulinha, cumprimentar os nobres deputados. Nós estamos passando pelo momento de angústia, de calamidade. Vários municípios decretaram emergência e na Serra Catarinense não é diferente. Assim, já encaminhei mensagem ao coordenador, ao secretário Armando da Defesa Civil, ao governador Jorginho Melo, e aqui eu fiz um levantamento das cidades da Serra Catarinense que decretaram estado de emergência. Em Otacílio Costa, entrei em contato com o vereador Henrique, que me passou um raio-x de vários prédios públicos com problema. Estrada do interior precisa de recursos também para manutenção. Estão muito angustiados com a questão das pontes. Então aqui fica a minha solidariedade ao povo de Otacílio Costa e várias famílias desalojadas. Então precisamos dessa ação efetiva do Estado em parceria com o município de Otacílio Costa. São Joaquim, contato com o prefeito Giovanni, nos apresenta uma questão bem problemática. Até pouco tempo, São Joaquim estava ilhado. Então, 10 quilômetros para chegar na cidade, a SC 114, aconteceu uma ruptura no asfalto, aí parou tudo, o prefeito, com a sua liderança, buscando articular para poder as pessoas fazerem o ir e vir. A mesma coisa aconteceu entre Urubici e São Joaquim, lá na SC 110. E mais de 2.000 quilômetros de estrada de interior afetadas. Então, nós precisamos de um recurso que seja aplicado para essas estruturantes neste momento. Anita Garibaldi, prefeito João Sidney, também mais de 1.000 quilômetros de estradas de interior afetadas. E grande parte dos nossos municípios está correlacionado ao homem do campo, a questão de levar a produção para os centros e também para a exportação. Lá, 10 pontes em Anita Garibaldi foram afetadas. Precisa de maquinário e também melhorar a questão das estradas do interior. Urupema, nós conversamos com a vice-prefeita Cristiane. Todo o interior do município foi afetado e a maior parte necessita também de recursos para a recuperação das estradas. Bom Jardim da Serra, nós conversamos com o prefeito Pedro Osteto e lá o que aconteceu? Deslizamento de terra no centro da cidade, 6 casas interditadas e uma que precisou ser demolida. Então imagine a precariedade que está esse setor, essa família que está desalojada. O levantamento foram 30 casas afetadas com enchentes, rodovias, 4 quedas de barreira e já estão desbloqueadas pela agilidade e competência do prefeito. SC 390, interditado em 2 pontos. Em Lages, também, estrada do interior está destruída e necessitando do apoio do governo. Algumas famílias estão desalojadas. Ali naquela região do bairro da Várzea, habitação, nós precisamos sim de uma ação rápida e efetiva do Estado. Palmeira, nós conversamos com a prefeita Fernanda Córdova. Infelizmente, nós tivemos uma perda. Aqui a minha solidariedade ao povo de Palmeira, que uma família foi atravessar uma ponte e a ponte tinha sido levada pelas águas e infelizmente levou toda a família, levou esse rapaz a óbito. Então a família que está enlutada. O que precisa lá? Reconstrução das estradas rurais, danificou 500 quilômetros de estrada, muitos pontos alagados, sem acesso. Ocorreu inclusive a morte desse rapaz, que foi atravessar essa estrada rural. Localidades isoladas, então nós estamos realmente antenados. Eu estou trabalhando muito forte, sempre passando informações para o governo do Estado. A gente recebe muitas coisas e muito obrigado a você que me manda pelo WhatsApp. Nós vamos também em loco conversar com os munícipes, com os prefeitos, para que a gente possa contribuir neste momento. Eu passei nas minhas redes sociais algumas orientações sobre a questão das chuvas, que está para intensificar agora de quarta para quinta-feira. Nós precisamos ter esses cuidados e que Deus nos abençoe, que a gente possa passar por esse momento de tempestade, de chuvas e depois conseguir recompor tudo isso. O que nós precisamos agora é preservar a vida, o patrimônio nós reconstruímos.
Outra questão importante, eu quero aqui deixar a minha solidariedade, o meu apoio, o meu amor nesse momento para o povo de Capão Alto. Nós tivemos um feminicídio bárbaro, cruel, de uma moça que tinha tudo pela frente, uma mãe de 33 anos, que é a Ellen Larissa de Lima, que foi brutalmente assassinada com tiros pelo seu esposo. E ele foge, e quem encontra a mãe na garagem é o filho de 11 anos. Isso é muito forte. E a criança sai, corre para a delegacia, chama a polícia, e eles tentam ainda salvar essa moça de 33 anos, e não deu certo. Já teve relatos que me passaram que ele foi na delegacia, testemunhou e saiu pela porta da frente. O povo está revoltado com o acontecido, e daí fizeram um grupo e mandaram uma foto que ele está lá em Caxias do Sul. Entrei em contato com o delegado-geral Ulisses para nos ajudar, para que a investigação seja célere e coloque esse monstro na cadeia. Ele ceifou uma vida de uma menina, e a foto dela está de uma beca de formatura. Poxa vida, ela consegue realizar um sonho da liberdade profissional, de ter o seu dinheiro, e de repente, um ser totalmente bárbaro, sádico, mata uma mulher e vai embora. Então ele precisa ser punido, ser preso, ainda mais trazendo um impacto psicológico para um menino de 11 anos que nunca mais vai esquecer que encontrou a mãe numa garagem e foi chamar a polícia. E a mãe, infelizmente, não está mais entre o povo, os seus familiares, o seu amigo. Então, minha solidariedade. Teria um protesto agora dia 12, que é quinta-feira, o feriado, dia de Nossa Senhora, e por causa das chuvas foi postergado. E eu não vou poder estar nesse outro dia, mas aqui o meu apoio, contem comigo aqui em Florianópolis, para cobrar dos órgãos competentes para que esse monstro vá para a cadeia. Esse é o lugar dele. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Márcio. E obrigada também pela manifestação de solidariedade às famílias catarinenses que sofrem vitimadas pelas enchentes e por esse caso triste de feminicídio de Capão Alto. Muito obrigada pelo registro. Inscrito para uso da tribuna agora, meus amigos, em explicações pessoais, o deputado Camilo, por até 10 minutos. Boa tarde, deputados, nossa presidente Paulinha, ao pessoal que nos acompanha pela TVAL. Serei bem breve hoje, só vim aqui primeiro dizer que, diante de tudo que aconteceu em Santa Catarina, das fortes chuvas, onde o povo catarinense vem sofrendo, parabenizar o trabalho que vem sendo feito pelo governo do Estado, através do governador Jorginho, toda a sua equipe de governo, porque é um serviço que nós estamos precisando. Mas eu quero pedir aqui o apoio dos nobres deputados, porque estou fazendo uma moção de parabenização ao respeitado engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho. E eu quero que todos os nobres deputados, se puderem subscrever essa moção, uma vez que o Ronaldo tem excelente serviço prestado ao Estado de Santa Catarina, em todas as catástrofes que aconteceram no Estado nos últimos 25 anos, ele foi uma pessoa que sempre foi muito assertivo nas suas colocações. Então, diante disso, eu peço aos nobres deputados que amanhã vai a votação nesse plenário, que vocês possam assinar em conjunto comigo para que possamos aprovar e dar essa moção de parabenização a esse catarinense que faz um serviço de excelência na sua área, trazendo a nós todas as previsões e de muita assertibilidade, como aconteceu nesses últimos dias aqui em Santa Catarina. Também quero falar aqui sobre a questão do contorno viário, onde o município de Palhoça tem uma ação civil pública tramitando na Justiça Federal,
e nós temos um acordo homologado com trânsito em julgado, o qual a concessionária Arteres tinha o prazo de até de 31 de dezembro desse ano para que a obra ficasse pronta. Informações geradas pela imprensa, confirmada pela concessionária que o prazo desse final de ano não seria cumprido, entramos com uma petição na mesma ação, pedindo a abertura das cancelas, caso seja descumprido o prazo de 31 de dezembro. E na data de hoje saiu uma decisão do juiz, o William Bowman, da Justiça Federal, onde ele despacha, antes de analisar a decisão da abertura das cancelas, ele quer uma manifestação da concessionária para que se manifeste em 15 dias sobre a alegação do descumprimento do prazo do dia 31 de dezembro deste ano para ficar pronta a contorno viário. Então nós estamos aqui trazendo essa informação para a sociedade catarinense. Nós estamos atentos aos acontecimentos do contorno, não abrimos mão que essa obra fique pronta no prazo. Mas caso não ocorra o cumprimento desse prazo, que é um acordo judicial, nós estamos sim exigindo a abertura das cancelas após esse prazo, para que a sociedade catarinense não sofra mais o que vem sofrendo pelo não cumprimento de prazo, que não sofra com pagamentos indevidos. Então é isso, nobre presidente Paulinha, e por fim, quero aqui parabenizar o excelente trabalho feito pela Prefeitura Municipal de Palhoça, através do prefeito Eduardo Frécia, pelo secretário Edson, secretário de Serviços Públicos, e o Júlio da Defesa Civil, pelo serviço de excelência de prevenção ao programa de enchentes do município de Palhoça, porque nesses últimos 5 dias sofremos intensas chuvas no município e não tivemos nenhum local de alagamento. Isso tem que ser registrado, parabenizado, porque a prevenção é de fundamental importância. E falando em cheias, eu quero aqui pedir a Paulinha, nós pediu o apoio dela, dos demais deputados. Eu, em julho, protocolizei uma PEC nesta casa para criar um recurso específico através do 10º Fundo da Defesa Civil, para que em situações como essa, nós teremos recurso garantido junto ao governo do estado, para que quando o prefeito Paulinho, lá de Bombinhas, tem alguma catástrofe na sua cidade, ele possa ir na Defesa Civil e a Defesa Civil ter a pronta resposta, dando o recurso necessário para a cidade de Bombinhas. Mas isso para todos os municípios também. Por isso nós propomos essa PEC no valor de 0,5% do orçamento do estado para seja destinado para o Fundo da Defesa Civil. Mas esse recurso seja garantido, Paulinho, para que não seja ao final do ano o governador retire esse dinheiro e distribua em outras pastas, para que caso o dinheiro não seja utilizado em prevenção e em catástrofe, esse dinheiro fique lá na conta, porque algum dia nós vamos precisar. Santa Catarina é o estado do Brasil que mais sofre com catástrofe, que mais sofre com adversidades climáticas, e nós temos que ter essa preocupação. Por isso, mais uma vez, subo nessa tribuna, peço o apoio dos nobres deputados, o projeto está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, eu peço aqui ao líder do governo, aos deputados do governo, para que possam marcar uma reunião com o governador. Esse projeto não é um projeto do deputado Camilo, não é um projeto da Assembleia, não é um projeto contra o governo de Santa Catarina, é um projeto para todos os catarinenses, para que possamos ter uma preocupação, uma reserva de recursos, e quando nós precisarmos desses recursos, nós ter mais esse dinheiro disponível para ajudar as cidades catarinenses. No mais, era isso, meu muito obrigado, Paulinha, e que todos fiquem com Deus. Um forte abraço. Deputado Camilo, parabéns pela iniciativa e rogo que seja aprovada e apreciada nesta casa em tempo célere. Está inscrito ainda o deputado Pedrão, que está ainda concedendo uma entrevista, e eu tenho aqui uma breve consideração a fazer. Na ausência de um colega da mesa diretora, eu quero
tomar a liberdade de, mesmo daqui, deixar a minha mensagem. Senhores, esse sentimento que alcançou a Alesc em razão das chuvas que assolaram o nosso estado hoje, ele, mais uma vez, teve um momento de unidade muito forte de todos nós. Nós iniciamos hoje os trabalhos às 8h30 da manhã, liderados pelo presidente Mauro de Nadal, para discutirmos o que o parlamento pode, de fato, fazer para acolher as incontáveis vítimas desse cenário desalentador que nós estamos vivendo hoje. Famílias desabrigadas, vidas perdidas e incontáveis prejuízos materiais, muitos e muitos produtores rurais que perderam toda a sua safra. Então, nesse momento, a gente tem os sentimentos de dor e aflição predominantes aqui no nosso estado, no seio de milhares de famílias catarinenses. Na reunião de líderes hoje, conduzida pelo presidente Mauro, nós tivemos o acompanhamento de números que a Defesa Civil nos trouxe. 57 cidades precisaram de abrigos para acolher famílias que tiveram que abandonar suas residências. 87 municípios, nesse momento, em estado de emergência, e esse número deve ser amplificado. A cidade de Itaió, no Alto Vale do Itajaí, teve a maior enchente da história, com o rio passando da marca de 12 metros, atingindo até o 2º andar de residências. E um sem número de rodovias totalmente ou parcialmente interditadas em todas as regiões do estado de Santa Catarina. E o estrago só não foi maior pelo trabalho incessante preventivo da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das equipes de resposta nos municípios, que tão logo receberam os alertas de controle de temperatura, passaram a informar os municípios e os seus cidadãos das possíveis enchentes que nós sofreríamos. E é com esse espírito de unidade que o Parlamento, mais uma vez, vai se colocar à disposição de Santa Catarina, com a aprovação hoje de um projeto de lei de autoria do nosso querido colega Gerry Comper, que, quando aqui deputado, propõe a legalização do auxílio cooperado entre municípios para que equipamentos e recursos de um município vizinho possa ser utilizado no socorro de outra cidade, sem prejuízo da condição legal, sem colocar esse prefeito, essa cidade, numa condição criminatória. Um projeto bastante importante nessa questão de socorro. E aqui nós, na Alesc, também teremos uma nova reunião agora às 17 horas, também sobre a presidência do presidente Mauro de Nadal, com o propósito de reunir o nosso esforço máximo para economizar o máximo de recursos do parlamento e, então, somar esses recursos do nosso duodécimo aos do governo do estado para atuar na proteção e no auxílio, no socorro das cidades catarinenses. Mas, gente, a gente precisa fazer mais, Indiscutivelmente, eu tenho falado sobre isso diuturnamente aqui. Nós precisamos trabalhar prevenção, deputado Camilo. Nós precisamos trabalhar questão de ordem, prevenção. deputada. Pois não? Preciso do teu apoio, então. É subscrita, acho que por 16 deputados, essa proposta de emenda à nossa Constituição do Estado de Santa Catarina, conforme relatei na tribuna anteriormente. Hoje, o governo do Estado coloca 0,27% do orçamento para a Defesa Civil. Eu não posso precisar de forma correta se esse 20% é gasto na totalidade. Eu acredito que não, porque prefeito fui e sei como é que no final de ano a gente procura as pastas para fechar as contas, muitas vezes para botar um recurso a mais na educação, na saúde. E essa proposta de emenda que eu fiz à Constituição é para nós abrir o debate. Eu sugeri 0,5, quase dobrei, porque Santa Catarina tem pressa nesse assunto. E o recurso poderá ser utilizado tanto para desastre, mas também para a prevenção, deputada Paulinha. E a prevenção é fundamental, e digo isso, que o prefeito Eduardo gastou 3 milhões em prevenção, limpando, fazendo as dragagens de todos os rios, a drenagem de todas a tubulação de drenagem e a limpeza das valas. Depois de 5 dias de chuva, não tivemos nenhum ponto de alagamento e nós havíamos sofrido uma grande enchente em novembro. Isso demonstra que a prevenção
é o remédio principal. E essa PEC, peço aqui o empenho dos nobres deputados, não é contra governo, é a favor dos catarinenses. Por isso eu quero aqui agradecer a tua oportunidade de eu fazer uso da palavra. Deputado Camilo, eu inclusive penso que essa matéria deve ser objeto da reunião de líderes. Hoje nós aprovamos, recentemente eu me manifestei a respeito disso, um projeto em regime de urgência do deputado Gerry Comper, que justamente trata dessa questão de amparo entre municípios. O projeto de lei de Vossa Excelência, ele vem justamente ao encontro dessa pauta. Penso que agora, na reunião de líderes, às 17 horas, a gente pode propor ao presidente Mauro de Nadal que aprove no colegiado de líderes a celeridade no projeto de lei de Vossa Excelência, e eu complemento também devolvendo um pedido a Vossa Excelência. Está na CCJ, eu vou dirigir esse pedido também ao Tiago Zilli depois, o nosso querido colega, um projeto de lei de nossa autoria que trata exatamente dessa situação da emergência climática. Ele não cria o fundo, o projeto de lei de Vossa Excelência é mais direto, mas ele fortalece a necessidade do governo do Estado em se dedicar com atenção a esse cenário mundial que tem nos trazido uma série de infortúnios e que precisa, sim, de medidas mais preventivas. Esse projeto de lei de nossa autoria, ele já foi protocolado em 2021, não gera um impacto orçamentário significativo para o Executivo e tem como propósito exatamente reforçar as ações do governo do Estado no que concerne à prevenção por todos esses impactos causados pela situação da mudança climática que hoje o mundo enfrenta, né? Pode deixar, deputada Paulinha, conversarei com o Tiago Zilli, vamos dar toda a atenção possível, mas também quero lembrar aqui o excelente projeto que foi dado entrada nesta casa esse ano, que já foi aprovado aqui no plenário, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que trata da questão do Fundo da Defesa Civil. Ele fez todo um trabalho para desburocratizar. O projeto da PEC que eu falo, que eu apresentei, porque nós temos um excelente fundo, uma lei que desburocratizou, mas se não tiver dinheiro, não adianta nós ter todos os mecanismos de excelência se não tiver o recurso. E esse projeto é para que nós, daqui 10 anos, Paulinho, que a gente não sabe nem se vai estar aqui, os deputados que estiverem aqui, o governador, os prefeitos, num caso de emergência como essa, seja bem atendido pelo secretário da Casa Civil, colocando dinheiro naquele momento que as pessoas mais precisam. Perfeito, perfeito. Conte comigo na sua causa, deputado. Meus amigos, eu quero já informá-los que nós faremos amanhã a antecipação da ordem do dia para as 15 horas, conforme requerimento do deputado Padre Pedro e já convalidado com os líderes desta casa. E eu concedo, por último, para encerrar os inscritos dessa tarde, a palavra, por até 10 minutos, ao nosso querido amigo deputado Pedrão. Quero agradecer à presidente Paulinha pela compreensão, tive que me ausentar para fazer uma entrevista, mas consegui voltar a tempo. Senhora presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento a todos os colegas deputados, ao público que nos acompanha através da TVAL e também aqui no plenário galeria da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Eu fico muito feliz porque trouxemos duas grandes propostas que fazem jus à região da Grande Florianópolis e elas estão caminhando bem aqui na Assembleia Legislativa. Uma delas é um comitê, um grupo de trabalho para implantação do transporte marítimo na região da Grande Florianópolis. Já falei isso antecipadamente, numa outra oportunidade, que iria propor essas duas iniciativas, e essa primeira nós estamos emplacando com bastante sucesso e gostaria de agradecer o apoio de todos os deputados e deputadas que subscreveram e que ainda vão subscrever essa iniciativa. A Grande Florianópolis necessita deixar de ser refém do modal carro e ônibus. Florianópolis precisa olhar para o mar, assim como Biguaçu, São José, Palhoça, Governador Celso Ramos.
Essas cidades já estão conectadas por mar. Olhar para o passado, para construir o presente e projetar o futuro é o que nós vamos fazer a partir disso. Florianópolis se conectava no passado com os demais municípios através do mar. Quando as pontes foram colocadas, o mar foi esquecido. Hoje, nós não podemos mais segregar opções de modais. Nós temos que dar opções. As cidades mundialmente reconhecidas por serem desenvolvidas, por terem uma economia forte, por terem a maior qualidade de vida, são cidades que oferecem opções aos seus cidadãos. E Florianópolis não pode deixar de ofertar opções a quem se desloca todo santo dia. Para se ter uma ideia, com certeza tem gente de Biguaçu aqui assistindo a gente. Quem sai de Biguaçu de ônibus hoje, às 7 horas da manhã, saindo da praça de Biguaçu, chega no centro de Florianópolis às 8 horas e 25 minutos. 1h25 no ônibus. No transporte marítimo, catamarã, o barco nem mexe, gente. É mais confortável que o ônibus. Sem contar na vista, que é a vista mais linda das nossas cidades, do mar para a terra. Algo diferente do que nós estamos acostumados a ver. Leva 15 minutos de Biguaçu até o centro de Florianópolis. Eu estou falando aqui em tempo de qualidade de vida com os filhos. Eu estou falando de uma segunda profissão para trazer mais dinheiro para a sua família. Eu estou falando aqui, senhores e senhoras, de tempo de vida que vai deixar de ser desperdiçado na fila da BR-101 e da Via Expressa. Eu estou falando aqui de vontade política, de enfrentar velhos e conhecidos interesses, de enfrentar velhos e conhecidos patrocinadores de campanhas eleitorais. Eu estou falando aqui do que precisa ser feito. E que todo mundo sabe que precisa ser feito, e até hoje não foi feito por falta de coragem. E por outras coisas que eu não vou nem trazer para essa tribuna, porque não tenho provas, porque se tivesse, traria. Mas é sabido que o transporte marítimo não sai por interesses que não são interesses republicanos e muito menos interesses que respeitam a vida das pessoas. A segunda pauta que trago é sobre naufragados. O Parque de Naufragados, enquanto era vereador, foi vítima de inúmeras demolições. Fizemos uma audiência pública, levamos prefeito, levamos secretário. Na época veio campanha eleitoral e as iniciativas que nós havíamos feito enquanto vereador acabaram sendo esquecidas e política e partidariamente, propositalmente foram esquecidas. Mas naufragados, presidente Paulinha, tem uma solução. Na verdade, tem duas. Ou o governo do Estado delimita naufragados como uma nova unidade de conservação, um novo parque, separado da Serra do Tabuleiro, e coloca como monumento natural, permitindo as residências ali dentro, e aí acaba de uma vez por todas com as demolitórias, ou, para não ficar um parque estadual solto no extremo sul da ilha de Florianópolis, da ilha de Santa Catarina, perdão, faça uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis, que foi que eu construí enquanto vereador, junto com o governador à época Moisés e com o prefeito Jean Loureiro, e trazer para cá a municipalização de naufragados. Esse é o grande caminho. Florianópolis tem, sim, interesse de que Naufragados seja um parque municipal, que seja categorizado no SNUC como monumento natural e que as 34, 35 residências que lá tinham e que ainda possuem uma parte em pé sejam reconhecidas como residências sustentáveis, residências que estão há muitos anos representando a cultura de Florianópolis, que, diga-se de passagem, vem se perdendo ao longo do tempo, e de uma vez por todas, esses moradores de Naufragados, que eles possam ter a tranquilidade e a segurança que outras unidades de conservação oferecem. Lagoa do Peri, temos deputados aqui que moram na Lagoa do Peri, e é um parque municipal e tem casa lá dentro e não vai para o chão. Mas por que demolir Naufragados? Porque são pobres, coitados, porque são manezinhos, porque pescam. O que acontece com Naufragados? Por que Naufragados quer ser demolida? Presidente Paulinha, o que tem por trás das demolições de Naufragados?
Eu clamo aqui ao governador Jorginho Melo e ao atual prefeito de Florianópolis que possam sentar na mesma mesa e levar em consideração a proposta que nós fizemos enquanto vereador, apoiada por unanimidade dos 23 vereadores da capital, que era municipalizar naufragados. Isso foi um documento aprovado no plenário da Câmara dos Vereadores, com assinatura do prefeito, com carta de intenção para o governo do Estado. E o governador respondeu que sim, que iria fazer. Então eu peço que os 40 deputados estaduais, somados ao governador do Estado, somado ao prefeito de Florianópolis, resolvam de uma vez por todas o caso de naufragados. Florianópolis precisa olhar para frente, precisa andar para frente. Hoje, o Ministério Público Federal e também, em partes, o estadual, está mandando muito mais na cidade do que os próprios vereadores, do que os próprios prefeitos e do que os próprios cidadãos. Basta ver, você quer construir certo em Florianópolis, não consegue. Demora 3 anos para conseguir uma licença. E aí dá no que dá. Fantástico, propina, corrupção. Florianópolis não merece isso. Florianópolis merece, como capital de Santa Catarina, dar o exemplo para o Estado e dar exemplo para o país. Nesse exato momento, não está dando. Transporte marítimo não funciona. Parques com as residências que estão antes da criação dos parques, sendo demolidas e ninguém faz absolutamente nada para botar um ponto final nessa história. E a cidade continua enfrentando os mesmos velhos problemas de sempre. Tema Kazan, eu trago amanhã, porque é outro calo que a capital de Santa Catarina precisa dar o exemplo para reverberar para o estado inteiro. Uma palha é região continental, 100% de tratamento de esgoto, 95% de praias poluídas. Esse dado, para mim, é suficiente para romper o contrato com a Kazan no quesito tratamento de esgoto. Não entrega o que nós pagamos para entregar. Eu moro na região continental hoje. Não posso tomar banho na praia que eu nasci. Quando tinha 5 anos, presidente Paulinha, nós tínhamos cavalo marinho. Quando tínhamos 8 anos, tínhamos cavalo marinho. Com 10 anos, eu podia escolher qual micose pegar. E hoje, se eu entrar, cai o pé. É simples. Então, se não funciona, por que a administração pública sustenta isso? Por que ninguém chega e banca e fala assim, está rompido o contrato? O que tem por trás do não rompimento do contrato com a Kazan? Quantos políticos estão lá mamando das obras que a Kazan faz? Quase sempre, nunca auditadas e os preços estratosféricos. Chegou a hora de falar a verdade, gente. Chegou a hora de levar o sistema político de gestão pública para as pessoas e não mais para os políticos e para os partidos. Chegou a hora de entregar a realidade para as pessoas. As pessoas pagam imposto pra caramba, pagam caro e o serviço é péssimo. Ser refém de ônibus velho, sucateado, enfim, que presta um péssimo serviço. 30 segundos para encerrar, querido. Obrigado, presidente. E não ter opção de transporte marítimo, ser refém de uma tarifa de esgoto cara, e não poder tomar banho na praia em que mora. Gente, ter uma casa há quase 100 anos dentro de uma praia da cidade e dormir pensando que amanhã ela pode ser demolida, isso não é sistema político, partidário, de gestão pública servindo as pessoas. Eu vim para fazer funcionar. Obrigada, deputado Pedrão. Eu quero também, antes do encerramento, agradecer ao Parlamento Catarinense que aprovou por unanimidade hoje, com voto de toda a casa, uma moção de aplauso ao Tenente Krum, que deixa os trabalhos à frente do Corpo de Bombeiros na cidade de Bombinhas, depois de inúmeros e incontáveis atos heróicos promovidos por ele e pela corporação, e, da mesma forma, desejar ao Tenente Garcia, que assume o comando municipal a partir de amanhã, todo o êxito, o sucesso, e que ele conte sempre com a nossa parceria e com a parceria da Prefeitura de Bombinhas.
Bom, senhores, não havendo mais oradores inscritos, encerrado o tempo regimental e não havendo mais nenhuma matéria deliberária, eu encerro a presente sessão, convocando a próxima, então, a outra ordinária para amanhã, no horário regimental, lembrando que a antecipação da ordem do dia passa a iniciar às 15 horas. E fiquem todos com Deus. Boa tarde, deputado Pedrão.